No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre algumas estratégias para você evitar as brigas na sua família. Fica aqui comigo. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque muito provavelmente você já reconhece que no seu dia a dia, né, na convivência com a sua família, algumas brigas acabam acontecendo com recorrência, já que você quer evitar, né, que essas brigas aconteçam. Então, a primeira questão aí que eu vou levantar e que eu vou pedir para você refletir aí, pensar junto comigo, essas brigas acontecem com qual frequência, né? E pensa assim, elas acontecem de maneira indiscriminada, ou seja, um dia briga porque a casa está desarrumada, outro dia briga porque todo mundo perdeu o horário por conta da refeição, por conta de dinheiro, ou as brigas acabam acontecendo pelas mesmas questões. Então, por exemplo, olha, não brigamos tanto, mas toda vez que a gente precisa conversar sobre alguma questão relacionada, por exemplo, a finanças, né, para pensar nas contas, dividir conta, etc., a gente já sabe que a gente tem dificuldade, tem problemas e isso vai acabar em briga, ou não. Por exemplo, toda vez que a gente recebe um familiar ou que meu irmão vem até em casa, enfim, tem que tentar entender se as brigas acontecem por conta de temas generalizados ou se geralmente elas acontecem por conta de uma situação ou um tema específico recorrente, né? Então essa é a primeira coisa que precisa entender. Ah, não, em casa a gente briga por tudo, né? Porque um quer assistir alguma coisa, porque o outro perdeu outra coisa, porque o outro se atrasou, porque a outra pessoa reclama porque eu não escuto, que eu não presto atenção, etc. Ou se não, é sempre, ou na grande maioria das vezes, o tema é recorrente. Então essa é a primeira coisa que você precisa identificar aí. Anota aí o que veio à sua cabeça, ou se de fato já ficou claro porque é uma questão só, ou porque é um tema principal. Então se você já identificou, ou conseguiu pensar rapidamente aí nesses exemplos rapidinho que eu falei, tem uma questão pontual, uma questão principal, como que a gente evita isso? Tentando abrir um diálogo de fato. Um diálogo significa o quê? Onde você vai falar e a pessoa vai falar e vai ser ouvida. Você vai falar e também será ouvido. Porque o que acontece? Principalmente nas questões familiares, né? A gente tem um grau de intimidade muito grande, porque óbvio, convive muito mais, porque é família, né? Então eu acabo tendo uma intimidade muito grande e aí a pessoa fala, eu nem escuto, eu não tenho interesse, ou então aquela fala já se repetiu tantas vezes que perdeu um pouco o sentido, ficou banalizada, a fala já ficou banalizada. Então a primeira questão é tentar construir ou às vezes reconstruir o diálogo, porque às vezes a situação já é tão recorrente, que já teve um desgaste tão grande, que as pessoas já não conseguem fazer um diálogo de fato. O diálogo é o quê? Eu falar, você me ouvir, você poder dizer o que você pensa, o que você entende como certo, etc., o seu ponto de vista, e eu também conseguir te escutar. Então essa é a primeira questão. E essa talvez seja a questão mais difícil, né? Então é muito complicado em determinadas famílias, ou até por conta mesmo do desgaste, né? Como é que a situação está naquele momento, que os diálogos não são possíveis. Porque assim, você dizer quando tá bravo ou quando tá brava que não gostou daquilo, que você sempre faz isso, né? Ou falar de uma maneira, uma fala um pouco mais agressiva, essa fala provavelmente não vai ter escuta, né, do outro. Ele não vai ouvir isso, ele vai ouvir como um ataque e muito provavelmente vocês não vão conseguir se entender ou fazer ajustes, né? Então, a primeira estratégia aí é abrir um diálogo, né, de fato, entre você e as pessoas, todas as pessoas, ou a pessoa principalmente, etc, tá? A segunda questão qual é? É fazer ajustes nos comportamentos, né? Então, quais comportamentos? Naqueles comportamentos em que vocês entendem que geralmente causam a maior dificuldade ali na convivência familiar. Então, se eu abro um diálogo, eu consigo conversar, eu consigo entender aquele ponto específico. Ai, Lara, na minha casa tem muita confusão. Não, então escolhe uma questão principal, uma questão que acaba trazendo maior dificuldade para toda a família, ou se é só com você, com uma pessoa específica da família. Tenta
entender. Fazer um diálogo de fato não é simples, não é rápido, não é no mesmo dia, né? Então a gente tem que construir isso aos poucos. No treinamento 28 dias de relacionamento na prática, eu trabalho essa questão, então a melhora das habilidades sociais, a melhora da comunicação e ajuste de comportamento, porque logo em seguida, após esse diálogo de fato, vai ter que fazer alguns ajustes. Então, assim, o que te atrapalha mais? O que atrapalha mais o funcionamento da casa? É a falta de organização? Então, vamos todos tentar melhorar, ajustar. Também não vai ser num dia, não vai ser na primeira conversa, não vai ser na primeira tentativa que você vai mudar o comportamento, né? A gente, para estabelecer diálogo, para fazer ajuste de comportamento, a gente precisa de fato estar envolvido e a gente fazendo pequenos ajustes, pequenas conversas num espaço maior de tempo, né? E aí é bem legal, porque tanto a questão das habilidades sociais quanto a questão de ajuste de comportamento também são bastante trabalhadas lá no meu treinamento, né? Mas se você tiver alguma curiosidade, vai lá dar uma olhada. Mas com as informações que eu vou trazendo aqui, também você consegue ir pensando, tá? Então, são duas estratégias importantes que você tem que lembrar o seguinte, você vai fazer, né, vai ter essa ação tanto de estabelecer um diálogo, entender e fazer ajustes de comportamento de todos os envolvidos ou dos envolvidos, e isso vai ter que ser mantido a longo prazo e feito paulatinamente, ou seja, vai fazendo um pouquinho todos os dias. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se tiver mais dúvidas, sugestões, conversa aqui comigo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e até a próxima.